se tornassem um meio de locomoção real em toda a Europa. Mas na verdade até aqui o que se tinha eram carruagens e locomotivas elétricas, nada de carros. Pelo menos até 1881, quando o francês Gustave Trouvé inventou o primeiro veículo movido a eletricidade que contava com motorista e podia andar pelas ruas. Ele era um triciclo na verdade, mas com certeza se assemelhava muito mais aos veículos que a gente tem hoje em dia do que uma locomotiva. Só que na verdade, pessoal, essa aí é só uma das versões da história, já que dependendo da fonte podem haver outras versões e até mesmo dentro da própria Wikipedia é possível encontrar algumas contradições. Então se vocês tiverem uma versão diferente dessa aí, podem deixar aqui embaixo nos comentários e a gente pode inclusive depois fazer um vídeo só sobre esses primórdios aí. De qualquer forma, isso foi só para dar uma introdução, porque o que nos interessa de verdade são as coisas que aconteceram lá no final do século XIX, quando, acreditem ou não, haviam mais carros elétricos do que a combustão circulando em Nova York. Em 1900, por exemplo, foram vendidos 4.192 automóveis, dos quais 1.575 eram elétricos. Mas como assim, Rafael? Se foram vendidos 4.192 e só 1.575 eram elétricos, então como é que tinha mais elétrico do que a combustão? É que na verdade naquela época o que mais vendia ainda eram os carros a vapor. Quem entrasse numa revenda para comprar um carro podia optar por 3 tipos de carros: a vapor, a combustão ou então elétrico. E dentre os 3, o elétrico era o mais prático, já que os modelos a vapor eram mais antigos e menos eficientes, e os modelos a combustão eram considerados pouco práticos, já que eram barulhentos, poluentes, e para serem ligados era preciso girar aquela famosa manivela que geralmente ficava na frente dos carros. Isso aí exigia uma boa dose de esforço físico. Além do mais, como Thomas Edison tinha acabado de receber a patente da lâmpada elétrica, que impulsionou em muito a construção de infraestrutura para distribuição de energia, recarregar a bateria se tornou uma tarefa bem mais fácil. Na imagem aí, inclusive, é possível ver um modelo Detroit Electric produzido pela Anderson Electric Car, com ninguém menos do que Thomas Edison ali do lado como garoto propaganda. Olha só que fase. E aí, por essas e outras razões, muita gente passou a optar pelos modelos elétricos, sendo que um dos maiores consumidores desse tipo de carro eram os taxistas. Até porque não devia ser nada prático ter que ficar girando aquela manivelinha toda vez que um passageiro entrasse no carro. Para vocês terem uma ideia, em 1899, cerca de 90% dos táxis em Nova York eram elétricos, em grande parte por mérito da fabricante Morris Saloon, que foi a grande responsável pela modernização dos táxis naquela cidade, mas que depois quase foi à falência e acabou sendo comprada pelo magnata da indústria automotiva William C. Whitney, que falhou com seus planos de expansão e acabou por sua vez sendo um dos grandes responsáveis pela estigmatização dos carros elétricos. Mas isso aí é uma história para um outro vídeo, vamos continuar com esse aqui, até porque as vantagens dos carros elétricos não paravam por aí, pessoal, já que era bem difícil trocar de marcha nos carros a combustão da época, e nos carros elétricos simplesmente não precisava desse recurso, tornando a condução bem mais confortável. A bem da verdade é que talvez uma das únicas vantagens dos carros a combustão fosse a autonomia, que tornava eles ideais para percorrer grandes distâncias. Vale citar que nessa época já rolavam pela Europa competições de velocidade máxima e de longa distância com carros elétricos, sendo que em 1899 já existiam modelos capazes de ultrapassar os 100 km por hora e de percorrer mais de 300 km com uma única carga. Mas Rafael, esses aí eram modelos bem específicos, né? Então, a autonomia ainda era um argumento de venda importante nos modelos a combustão? Seria se não fosse o fato de que naquela época não existiam muitas estradas adequadas, de modo que não era comum as pessoas utilizarem os seus carros para viajar de uma cidade para outra. Então, não, pessoal, a autonomia não era um fator tão importante assim. E por último, pessoal, é importante lembrar também que outro grande público dos carros elétricos nessa época eram as mulheres. Segundo a socialite de Denver, Margaret Whitehead, que dirigia uma Fritz Electric, uma senhora podia usar sem medo um vestido de tecido menos resistente ou então um calçado mais delicado, pois quando chegasse ao seu destino estaria imaculada e com um penteado tão sereno como quando saiu de casa. Os elétricos também eram uma preferência entre as primeiras damas, como foi o caso da esposa do presidente Howard Taft, que usavam Baker Queen Victoria Electric, e também chegaram a ser utilizados por órgãos governamentais, como foi o caso dos modelos Milburn Light Electric, que eram utilizados pelos agentes do serviço secreto durante o mandato do presidente Thomas Woodrow Wilson, lá por 1913. Mas e aí, pessoal, com tanta vantagem assim, como é que os carros a combustão passaram a perna nos carros elétricos e se tornaram o padrão no mundo moderno? Talvez a resposta para essa pergunta tenha mais do que uma resposta só, mas com certeza uma das maiores influências se chamava Henry Ford. Querem ver, pessoal? Até então não existia uma grande diferença de preço entre modelos a combustão e modelos elétricos, que custavam algo em torno de $1.000 e $3.000. Com o surgimento
surgimento da linha de produção em 1913, o mercado passou a oferecer modelos T por cerca de $650. Então muita gente que não tinha condições de comprar um carro passou a ter condições de comprar pelo menos o modelo T, que obviamente era a combustão. Ao mesmo tempo, novas reservas de petróleo foram descobertas e começou a surgir um lobby muito forte em torno desse combustível, fazendo com que ele se tornasse uma fonte de energia abundante e barata. E a exploração, pessoal, foi tão violenta que levou inclusive ao massacre de comunidades indígenas inteiras que tiveram o azar de viver nessas terras onde grandes reservas foram encontradas. Além do mais, com o surgimento das novas estradas e a melhoria da qualidade da pavimentação, a autonomia, que como a gente falou ali não era um grande argumento de venda, passou a ser, já que passou a fazer sentido viajar de carro. Sem contar que alguns anos antes, em 1912, o Charles Kettering já tinha inventado o motor de arranque, resolvido outro grande problema dos modelos a combustão. A grande verdade é que, seja pelo motivo que fosse, o fato é que os veículos a combustão se desenvolveram de forma muito mais rápida do que os elétricos, e aí, devido à soma desses e de outros fatores, os veículos elétricos acabaram sumindo de cena. Eles ainda tiveram uma sobrevida na forma de ambulâncias, carros de entrega de leite ou então bondes sob trilhos, mas deixaram de fazer sentido como veículos de uso individual. Empresas mais fortes como a Detroit Electric até tiveram algum sucesso e sobreviveram por mais algum tempo, mas o início da década de 1930 acabou marcando de vez o fim dessa primeira era dos carros elétricos. Durante muito tempo depois disso, o interesse nesse tipo de tecnologia ficou praticamente adormecida, e eu digo praticamente adormecida porque, apesar de tudo, surgiram modelos importantes como o Tama, da Tokyo Electro Automobile, que mais tarde viria a se tornar a Nissan, e também o conceito Charleston About, de 1959. Mas apesar desses poucos casos aí, a retomada pelo interesse nos carros elétricos veio acontecer só lá no início dos anos 60, quando Londres e Nova York passaram a criar leis para reduzir a poluição das grandes cidades. E foi o que bastou para que toda uma nova leva de projetos começasse a ressurgir, como o GM Electrover, de 1864, e o Ford Commuta, de 1967. E apesar da preocupação com o meio ambiente ter feito as pessoas lembrarem da existência dos carros elétricos, foi só depois da crise do petróleo de 1973, quando a gasolina começou a pesar no bolso das pessoas, que a tecnologia voltou a ser de fato considerada. Foi nessa época que surgiram modelos célebres como, por exemplo, o brasileiro Itaipu da Gurgel, de 1981, sobre o qual a gente também vai falar aí num outro vídeo exclusivo. Mas apesar de tudo isso aí, pessoal, o interesse nesse tipo de veículo ainda esbarrava num probleminha que vocês conhecem bem, na verdade dois: performance e autonomia. Problemas que foram encontrar boas respostas só lá pelo início dos anos 90, com o surgimento das baterias de íons de lítio, que inclusive renderam o Prêmio Nobel de Física para o seu criador, o John Goodenough. E a partir daí começaram a surgir diversos modelos, entre os quais podemos citar, o famoso EV1, lançado em 96 pela General Motors, e o Toyota Prius, que apesar de ser híbrido, até hoje é sinônimo de carro elétrico. Depois disso aí, como a gente sabe, veio uma tal de Tesla, que mudou completamente a realidade dos carros elétricos e inclusive obrigou todas as montadoras a terem pelo menos um modelo elétrico em suas linhas de produção.